A primeira turma do STF inicia hoje a fase de depoimentos das testemunhas do processo sobre a trama golpista que tem o ex-presidente Bolsonaro e outros réus. As primeiras pessoas a serem ouvidas são as indicadas pela PGR, com destaque para o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire. O militar foi o primeiro a confirmar à polícia que Bolsonaro o convocou para uma reunião no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022. Ele disse que o então presidente apresentou aos chefes militares o documento que ficou conhecido como Minuta Golpista, que previa intervenção no TSE depois das eleições. O depoimento de Freire Gomes foi uma das bases da denúncia da PGR contra o núcleo central da trama golpista. As declarações do ex-comandante se tornaram conhecidas em março do ano passado, quando ele já estava na reserva. Complementa, Raniele. Pois é, vai ser hoje a partir das 15 horas e vai ter transmissão ao vivo, Amadeu. Então, uma coisa é você saber o que o comandante, ex-comandante, general reserva, Marco Antônio Freire Gomes, disse em depoimento da Polícia Federal. Outra coisa é você ver, ouvir ao mesmo tempo e sendo transmitida ao vivo perante as autoridades ministros do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma que é responsável por essas ações penais que foram abertas desde quando eles se tornaram réus, inclusive o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e que pode complicar ainda mais a situação do ex-presidente da República. Nesse primeiro dia, eles vão ouvir aquelas testemunhas que foram apontadas pela Procuradoria-Geral da República. São 5 ao total. Além de Freire Gomes, também há pessoas que participaram daquela trama golpista, ou pelo menos estão sendo ali, que podem servir como testemunha. Como, por exemplo, além dele, há o Clebson Ferreira de Paula Vieira, que é ex-integrante do Ministério da Justiça. A gente lembra que o Ministério da Justiça usou ali a estrutura para também monitorar os eleitores de Lula no segundo turno de 2022. Adiel Pereira Alcântara, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, exatamente responsável pelas blitz. Éder Lindsay Magalhães, ele era o dono da empresa contratada pelo PL para fiscalizar o processo eleitoral. Então, essas testemunhas, elas vão dar voz à denúncia. Então, como eu disse, foi a PGR que apontou, vai ter a semana toda. E uma testemunha, Amadeu, que eu chamo a atenção, que foi dispensada na última sexta-feira, foi o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que teve também a suspeita contra ele, a gente já tinha mostrado, arquivada. Aparentemente, falhou a manobra da defesa do ex-presidente Bolsonaro de protelar essa fase de colhimento de depoimentos de testemunhas de defesa e acusação para depois ir à última fase, que é a fase do julgamento, se vão ser condenados ou não e quais as penas. Essa artimanha protelatória, né, aconteceu da semana passada até o final da semana, sexta-feira, em que eles pediam que fossem anulados os depoimentos, porque a defesa dele não havia tido acesso ao conteúdo, à lista de testemunhas, ao chamamento, e o Supremo Tribunal Federal não reconheceu esse apelo, não reconheceu esse questionamento e hoje começou. Então, está tramitando sem assodamento, sem pressa, mas também sem procrastinação, ou seja, sem retardo, dentro daquele plano inicial de concluir tudo ainda este ano, para que esse julgamento não contamine o processo eleitoral do ano que vem, o que já é difícil de acontecer, mesmo que o julgamento seja feito esse ano. Mas sendo feito apenas no ano passado, aí o risco de problemas sociais seria ainda maior. Essa fala do Freire Gomes só tem como prejudicar, não é? O ex-presidente, Mariano. Eu acredito, como a Raniele trouxe aí, já vai repetir o depoimento que deu na Polícia Federal, agora sendo abordado pelos ministros, não tem como ele voltar atrás, né? A não ser que haja alguma contradição, mas a Procuradoria vai usar, né, acho que o Supremo, os ministros, contra os acusados, né? Não vai favorecer em nada.